flexibilidade, tempo e vida. É assim que nós vamos introduzir o tema de hoje. Saudações, bem-vindo ao canal Saduk Med. No vídeo de hoje falaremos do AVE. Se és novo no canal, peço-te que te inscrevas e ative o sino das notificações. Compartilhe e deixe o teu like para que não percas as atualizações do canal e para que também possas ajudar o canal a desenvolver. Antes de mais, nós teremos que dar a definição para sabermos o que é que de fato nós vamos retratar. Bem, o AVE significa acidente vascular encefálico. Por muito tempo, esta doença foi chamada de AVC. Não que esteja errado, mas os manuais atualizados definem então esta doença como AVE. Isto porque os vasos que irrigam a cavidade craniana, onde lá localizamos o encéfalo, e este encéfalo é composto pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então, esta doença aqui é uma emergência médica cirúrgica e neurológica, caracterizada então pela lesão dos vasos que irrigam as estruturas do encéfalo. Logo, dá para perceber que as lesões não ocorrem apenas no cérebro, podem comprometer o cerebelo, assim como o tronco encefálico, porque este todo processo existe um sistema de irrigação para estas estruturas. Os fatores de risco estão divididos em fatores de riscos inevitáveis e os evitáveis. Os inevitáveis são aqueles que maioritariamente nós não podemos mudar, como é o caso da idade. Os indivíduos maiores de 60 anos são mais vulneráveis a este tipo de caso comparadamente aos indivíduos maiores ou menores, neste caso, de 60. Temos a raça, em que a raça negra é mais suscetível ao AVC. Temos o histórico familiar, a hipertensão. Também temos fatores como aneurisma dos vasos, algum vaso que irriga as estruturas encefálicas. Então, a aneurisma seria uma má formação do vaso sanguíneo, neste caso, formando assim uma protrusão. E por causa da pressão que o sangue exerce sobre as artérias, pode vir a romper e causando assim um dos tipos de AVE. E também temos alguns fatores como o tabagismo, o alcoolismo, o sedentarismo, o consumo de drogas como a cocaína, a heroína, também temos crack, crocodilo, entre outras substâncias químicas que causam, neste caso, lesões ao cérebro e ao sistema circulatório. Mas também temos os casos de, por exemplo, tromboses ou problemas cardíacos, não só hipertensão, mas como lesão mesmo ao nível do coração. Então, estes são alguns dos fatores de riscos. Primeiramente, teremos que dizer que existem dois principais tipos de AVC ou AVE. Temos o AVE isquêmico e o AVE hemorrágico. O AVE isquêmico é o mais frequente, ocupando então uma porção de 85% de casos de AVC ou AVE registrados. Mas, por mais que o AVE isquêmico seja o mais frequente, ele é letal, mas não é o mais letal. Então, o mais letal seria o AVE hemorrágico. Então, o AVE hemorrágico, que é caracterizado pela ruptura do vaso.
Então, estes são os dois principais tipos. E também no AVE hemorrágico existe subdivisão, onde temos o AVE hemorrágico cerebral e o AVE hemorrágico subdural, onde ocorre a lesão a nível do cérebro, onde nós estamos a falar do AVE cerebral, ocorre a nível dos pequenos vasos que irrigam diretamente o cérebro, o cerebelo ou o tronco encefálico, e temos o AVE subdural. Na verdade, o encéfalo é revestido por três principais membranas. Refiro-me da dura mater, da aracnoide e da pia mater. A pia mater é a camada que está mais próxima ao encéfalo e de seguida temos a aracnoide. Então, o que é que acontece? Existe uma lesão ao nível destas membranas, entre estas membranas. Então, quando há ruptura deste tipo de vaso, é considerado um AVE subdural. Então, estes são os subtipos de AVE. A fisiopatologia nada mais é que o processo de formação ou do desenvolvimento, então, desta lesão. Primeiramente, temos que saber que o AVC ou AVE ocorre através da circulação sanguínea. Quando ocorre, por exemplo, uma arteriosclerose, comprometendo assim a circulação do sangue, haverá um bloqueio a nível do lúmen do vaso sanguíneo. Com a redução do lúmen do vaso sanguíneo, haverá também a redução da sustentação do oxigênio para o cérebro. Então, quanto mais o tempo passa, ocorre maior o bloqueio do lúmen, causando assim um AVE isquêmico. Então, pode não ser apenas a arteriosclerose, mas pode ocorrer casos de infecções e que estas infecções cursam com uma trombocitose, que é a elevação do número de plaquetas ao nível do sangue, e quanto mais estas plaquetas vão se apresentando ao nível do sangue, haverá a agregação plaquetária. As plaquetas vão se unir, formando assim trombo, e estes trombos vão para os pequenos vasos que estão ao nível do encéfalo e irão bloquear a passagem e assim o desenvolvimento de uma isquemia ou isquemia assim é inevitável. Haverá uma hipóxia ao nível daquela região. Por que que isto acontece? Porque no cérebro existe um sistema de irrigação, o que nós chamamos de polígono de Willis. Na verdade, o polígono de Willis é um ramo de vasos que tem como objetivo irrigar ou sustentar as demandas de oxigênio a nível do cérebro. Quando há bloqueio de um desses vasos, então aquela região que seria beneficiada pela irrigação daquele vaso estará praticamente fraca naquilo que é a sua funcionalidade. E quanto mais a demanda e menos a supressão, aí haverá um desenvolvimento do AVE isquêmico, porque ocorre o bloqueio da demanda do oxigênio. Agora falaremos um pouco do AVE hemorrágico. No AVE hemorrágico ocorre principalmente por hipertensão, que este aumento da pressão do sangue ao nível das artérias vai começar a fragilizar a parede da artéria. E como consequência, teremos a ruptura daquele vaso. E não só, temos também os casos de aneurisma dos vasos, principalmente da artéria. Então, com o aneurisma formado, haverá uma pressão sobre a parede do aneurisma, que dissemos que é uma protrusão do vaso que pode romper e assim causar um acidente vascular hemorrágico. Então, estes são os tipos de AVE e também o seu mecanismo de formação.
Então temos que perceber que trata-se sim do sistema nervoso, mas que a sua base é o do sistema circulatório. E após a lesão deste vaso, haverá ali a formação da zona afetada. Temos a zona do núcleo, que é a região onde encontramos a morte dos neurônios. E para além desta zona do núcleo, temos a zona da penumbra. A zona da penumbra é a região que circunda a zona do núcleo e que naquela região encontramos neurônios fragilizados. Estes não estão mortos, mas não estão aptos em exercer a função adequada da sinapse. Por esta razão, a zona da penumbra é possível recuperar. Este processo ocorre principalmente no AVE isquêmico. Primeiramente, nós vamos falar dos três principais. Primeiro, temos a paralisia facial unilateral. Segundo, temos fragilidade dos membros superiores e inferiores, ou seja, uma discrepância entre os membros. O paciente vai tentar manter nesta posição, mas um membro cai. Ele perde o controle dos movimentos. E o terceiro é a fala arrastada, ou a fala do bêbado. Estes são os principais sinais e sintomas, mas o indivíduo também pode desenvolver na primeira fase formigamento de uma das áreas do corpo, do membro superior ou do membro inferior, pode desenvolver o desvio da comissura labial, onde o lábio estará torto, haverá uma cealorreia, que é o aumento da salivação. Isto porque o indivíduo perde o controle da musculatura oral. Então, estes são alguns sinais e sintomas desta doença. Para auxiliar no diagnóstico destes casos, temos alguns exames, mas para os hospitais do nível primário, secundário e terciário, principalmente em África, é difícil encontrar os exames auxiliares específicos para este tipo de caso. Mas para os hospitais que dispõem destes exames, pode-se pedir uma tomografia computadorizada, pode-se pedir um encefalograma, que é para avaliar então a capacidade neurológica e funcional do indivíduo. E para além disso, nós também podemos pedir então o hemograma, onde lá vamos ver a quantidade das plaquetas deste indivíduo, porque através da trombocitose pode-se desenvolver um AVE isquêmico. Então há necessidade de avaliarmos o nível de plaquetas do indivíduo e não só, podemos pedir também um eletrocardiograma para vermos a funcionalidade do coração deste indivíduo. O AVE é diferenciado com diversos outros diagnósticos do foro neurológico ou do sistema nervoso. Por exemplo, temos a paralisia de Bell, que é uma doença caracterizada pela paralisia unilateral, o comprometimento do nervo facial. Então, somente o indivíduo vai apresentar a paralisia facial unilateral, sem o comprometimento dos membros. E o outro diagnóstico seria então o AIT, ou acidente isquêmico transitório. Parece um AVE, mas difere no processo da evolução do quadro e da recuperação dos sinais e sintomas. No acidente isquêmico transitório, o paciente recupera-se e torna-se isento de qualquer sinal e sintoma de um AVE. Em 24 horas, no máximo, o indivíduo recupera-se totalmente dos sinais e sintomas de uma AIT ou de um acidente isquêmico transitório. E de seguida temos a meningite,
E para além da meningite, temos a epilepsia e outras doenças neurológicas periféricas. Como nós podemos aqui observar, existem vários diagnósticos que nós podemos diferenciar ou confundir. Por esta razão, é extremamente essencial não fazer autodiagnósticos em casa e principalmente automedicação. A conduta para o AVE é extremamente rápida. Tudo começa em casa. A partir do momento que detectas os sinais primordiais ou patognomônicos do AVC, que é o caso do formigamento, paralisia ou descoordenação motora, paralisia unilateral ou principalmente o desvio da comissura labial, tens que levar este paciente de imediato para uma unidade sanitária. Começa aqui, na detecção dos primeiros sinais e sintomas. E de seguida, temos que ter a capacidade de diagnosticar. Nós, como profissionais de saúde, como clínicos, temos que diagnosticar de imediato estes casos, através da diferenciação dos diagnósticos e termos ali o diagnóstico exato. Com o diagnóstico exato, conduta exata. Por quê? O diagnóstico, a conduta de um AVE isquêmico é diferente de um AVE hemorrágico. No AVE isquêmico, o tratamento é baseado nos vasodilatadores e antiagregantes plaquetários. Então, com a administração dos antiagregantes plaquetários, haverá destruição daqueles trombos, facilitando assim a perfusão do sangue. Para além disto, nós vamos trabalhar também com alguns suplementos. E no AVE hemorrágico, o tratamento deve ser mais rápido porque envolve cirurgia, porque deverá existir ali uma correção daquele vaso rompido. E para além da cirurgia, temos a fisioterapia e o apoio familiar. Então, a fisioterapia que será para recuperar alguns movimentos, estimulando assim a musculatura do indivíduo para que não haja uma hipotrofia muscular. E para além disso, temos os suplementos, onde teremos todos os elementos essenciais para o estímulo dos neurônios localizados na zona de penumbra, que é para reativar aqueles neurônios dormentes. Então, este é o diagnóstico e a conduta exata para um AVE. E de seguida falaremos das complicações. É inevitável que sobrem complicações para este tipo de caso. Mas, a título de exemplo, temos aqui como complicação aquilo que é a estética do paciente, vai comprometer a estética do paciente. Também teremos o comprometimento profissional. Este paciente estará inapto de exercer algumas funções físicas, como carregar coisas pesadas, trabalhar com maquinarias pesadas, é um pouco difícil para este tipo de paciente. E também existem sequelas psicológicas, onde o paciente nos primeiros meses terá um nível de humor muito mais alterado, será um indivíduo mais estressado. Por quê? Porque aquilo vai lhe criar ali uma depressão, em alguns casos, até mesmo dar-lhe a sensação de desistir da vida. É aqui onde entram os familiares para sensibilizar, apoiar e desenvolver mais autoestima deste paciente. E não só como complicações e sequelas, vai comprometer o estilo de vida de toda a família, principalmente dos mais próximos. E como prevenção, temos como conselho abster-se dos fatores de risco. Se consome álcool, abster-se do álcool. Se é tabagista, reduzir a quantidade. Se consome drogas, principalmente a cocaína, ter que abster-se, porque a cocaína tem um efeito ao nível dos neurônios e ao nível da circulação sanguínea que vai aumentar a tua pressão, que pode te levar ali imediatamente a uma ruptura vascular. Então, estes são alguns dos fatores de riscos que devem ser prevenidos. A obesidade também, temos que controlar o peso,
regular ali a pressão arterial com base no tratamento, e todos esses pontos devem ser considerados porque, salvando a tua vida, salvas a vida do irmão, e assim nós conseguimos provar para todos que o nosso maior valor é então a vida. Muito obrigado por teres acompanhado e até o próximo vídeo.